oportunidade de hoje vamos nos reservar em falar sobre a característica do IVA no setor petrolífero, né? Quanto à questão da caracterização do IVA, penso que temos alguma noção relativamente a este assunto, mas dizer que o IVA ele é um imposto indireto sobre a despesa e vamos começar a discutir por que nós caracterizamos o IVA como um imposto indireto sobre a despesa. No caso, vou querer ouvir da vossa parte subsídios, opinião a respeito, e também o IVA é um imposto não cumulativo. Eu penso que as características do IVA são muito interligadas, né? Primeiro estamos a dizer que o IVA é um imposto indireto sobre a despesa, depois estamos a dizer que o IVA é um imposto não cumulativo, estamos a dizer que o IVA também é um imposto dedutível pelo método subtrativo do imposto, e estamos a dizer também que o IVA é um imposto básico, no caso. Alguém pode se oferecer em tecer algumas considerações, algum comentário à razão de que o IVA seja um imposto indireto sobre a despesa? Sim. Certo. Podemos considerar o IVA um imposto indireto sobre as despesas, pois ao suportar de qualquer despesa ou de qualquer custo, todo e qualquer contribuinte, mesmo sem querer, este suporta não só o valor de aquisição deste mesmo bem ou do serviço da qual se beneficia, mas também do valor do imposto de valor acrescentado, que é o IVA. Pois este consta do custo total. Exatamente. Alguém mais para dizer alguma coisa? Para acrescentar? Pois bem, é exatamente isso que o nosso colega acabou de frisar. A questão do IVA ser um imposto sobre despesas, ser um imposto indireto, é pelo fato de que o contribuinte paga o IVA ou suporta o IVA a quando da aquisição de um bem ou de um serviço. Quando o contribuinte vai fazer uma determinada aquisição, seja ele bem ou serviço, neste momento ele vai incorrer ou ele vai ter que pagar este imposto, que nós chamamos de imposto de valor acrescentado. Por isso é que ele seja um imposto sobre despesa e passa a ser um imposto indireto, porque o contribuinte não paga diretamente aos cofres do Estado, mas sim uma terceira pessoa, ou seja, aqui a empresa que vende o mesmo bem, que vende o mesmo serviço, é quem faz a recolha deste IVA e depois faz chegar aos cofres do Estado. Por isso que nós chamamos que o IVA é um imposto indireto sobre a despesa. E alguém pode se oferecer um comentário relativamente à característica do não cumulativo? E esse acaba sendo uma das principais, para não dizer a principal, o principal item, a principal característica que fez com que Angola adotasse o imposto de valor acrescentado. Basta ver na norma de fundamentação da Lei 7/19, né, que é a lei do imposto de valor acrescentado, que um dos aspectos fundamentais, extremamente crucial na mudança do IVA, do imposto de consumo para o IVA, era exatamente essa questão de ser não cumulativo. Por quê? Porque nós tínhamos um imposto, né, que era o imposto sobre consumo, que também era um imposto indireto sobre as despesas, no entanto, era um imposto que acumulava, ou seja, tributava em cascata, tributava em todas as fases da vida do bem. No caso, eu vou comprar farinha, vou pagar imposto sobre a farinha de trigo, vou produzir o pão de hambúrguer, vou pagar o imposto sobre o pão de hambúrguer, sem deduzir o imposto que eu já paguei sobre a farinha, depois vou fazer o hambúrguer, vou pagar o imposto também sobre o hambúrguer, sem deduzir o IVA que eu suportei sobre o pão de hambúrguer que eu também adquiri. Então, o IVA é não cumulativo, ou seja, nessas três fases que nós aqui ilustramos, não, o último, no caso, o último consumidor, no caso, o consumidor que termina a cadeia de consumo do bem, não paga o IVA de todas as fases. Por quê? Porque os intervenientes deste processo de venda dos bens até chegar à última fase, eles vão deduzindo os seus IVAs que eles pagaram, de modo que eles reduzam aquilo que é a carga tributária do consumidor final. Por isso é que nós chamamos que o IVA é um imposto não cumulativo. Alguém tem alguma não percebeu alguma coisa relativamente a essa característica? Nesse caso também é a dupla utilização.
Exatamente, evitando a questão não chamamos bem de dupla tributação, mas tributação em cascata. Tributação várias vezes sobre o mesmo imposto. Dupla tributação acaba sendo quando são vários impostos a tributarem a mesma matéria, né? O mesmo facto, no caso. E depois, a terceira característica que nós trazemos é que é dedutível, né? Essa característica de que o IVA é dedutível pelo método subtrativo. E aqui queremos deixar claro que o método subtrativo aqui abordado, na questão do IVA ter uma característica de ser um imposto dedutível é nos dois aspectos. O IVA é dedutível pelo método subtrativo do imposto indireto e também é dedutível pelo método subtrativo direito. Direito, aqui, vamos entender mais tarde, quando ele não é dedutível, não deduz o IVA a pagar, mas acaba deduzindo a matéria coletável em sede do imposto sobre rendimento. Tá? Porque o IVA admite o fato de que, embora o IVA suportado não deduz o IVA a pagar, ele vem a deduzir a matéria coletável em sede do imposto sobre rendimento. E não deixa de ser assim também para o setor petrolífero. Neste caso, estamos a falar do método subtrativo direto. Depois temos o método subtrativo indireto, que é quando o IVA suportado deduz o IVA a pagar, né, de forma direita, né, o valor do IVA que a empresa liquidou durante o período, menos o IVA que a empresa suportou durante o período. Esse ali, estamos a aplicar o método subtrativo indireto. Não se consegue fazer a diferença. Consegui me fazer entender relativamente a essa diferença? Então, por isso que nós estamos a dizer que o IVA tem essa característica do método subtrativo, porque depois pode-se levantar aquela questão, não, mas tem certos bens, certos serviços em que o IVA não é dedutível. Tudo bem, ele pode não ser dedutível pelo método subtrativo indireto do imposto, mas ele é dedutível pelo método subtrativo direito do imposto, porque ele admite como sendo um custo aceite fiscalmente em matéria de regulação fiscal em Angola. E por outro lado, o IVA é um imposto plurifásico, né? Porque ele é proporcional ao preço de venda, né? O IVA é aplicado conforme uma taxa ou uma alíquota, né, que incide num determinado bem. Primeiro, quando começamos, ou quando trazemos a norma, quando implementamos o IVA em Angola, tínhamos uma taxa fixa de 14%. No entanto, ao longo dos anos, o legislador entendeu fazer algumas mudanças para que hoje encontramos várias taxas. Temos taxa de 5%, 7%, 14%, isso variando muito de acordo os bens ou os serviços a serem prestados. Agora, de forma particular, o regulamento interno ou o regulamento em Angola acerca do IVA, relativamente ao setor petrolífero, tem artigos e normas bem específicas que falam relativamente ao IVA no setor petrolífero. Nós temos ali vários artigos, é só depois irem dar uma olhada, dar uma checagem, porque do ponto de vista de regulamento, no regime fiscal angolano, o IVA no setor petrolífero, ele é regulado pela Lei 7/19, de 24 de abril, esse é o Código do Imposto de Valor Acrescentado, e faz menção, relativamente ao setor petrolífero, dos pontos que eu cito, na linha C, F, do número 2 do artigo 2, do artigo 2º, né? Linha K, no número do artigo 12º, número 1 do artigo 21º, artigo 25º, número 1 do artigo 20º, no artigo 31º, com as devidas alterações, né? Com as alterações que tiveram na Lei 17/19, na Lei 14/23, que é o Orçamento Geral do Estado para 2024, e ainda temos também aqui os artigos 21º e o artigo 22º, isso da Lei da Tributação das Atividades Petrolíferas. Por que nós trazemos aqui esses dois artigos? Porque são os artigos que mencionam de forma específica os custos da atividade petrolífera, e depois vamos perceber mais tarde qual é a relevância que esses custos têm a quando da análise do imposto de valor acrescentado no setor petrolífero, porque é necessário que nós entendamos os custos próprios do setor petrolífero e os custos ligados ao setor petrolífero, para também nós entendermos qual deve ser o IVA dedutível nesse setor.
Está a perceber? O IVA, a questão da dedução do IVA está intrinsecamente ligado aos tipos de custos que existem nesse setor. Daí que nós trazemos estes dois artigos. E também o artigo 7º da lei da tributação da atividade petrolífera, que fala sobre a norma, o normativo em termos de contabilidade que deve ser utilizado no caso que é o PGC. No caso, e temos também o decreto presidencial 180/19 de 24 de maio, que é o regulamento, né, que faz parte, né, do Plano Geral de Contabilidade. Entrando mais, desta vez, na caracterização do IVA, mas no aspecto daquilo que é IVA dedutível e é IVA não dedutível, nessa primeira parte, para abordarmos a questão do IVA dedutível, temos que olhar na principal norma, no principal normativo em termos do IVA em Angola, que é o Código de Imposto de Valor Acrescentado. Quando nós olhamos a norma, a Lei 7/19, com todas as suas alterações, isso é, a Lei 17 e a Lei 14, né, que é a mais recente atualização, nós vamos perceber uma coisa, que o direito à dedução, né, do IVA, ele está ligado, sobretudo, a esse aspecto do IVA extremamente importante, que é a questão da neutralidade, né? Que é a questão do IVA ser um imposto neutro, né? A questão do IVA ser um imposto que não tributa em cascata, sobretudo no setor petrolífero. E o legislador aqui consagra duas modalidades de dedução, e já falamos isso da caracterização do IVA. O legislador, a questão, por exemplo, da dedução ou do IVA ser cativo no setor petrolífero não é uma novidade, porque o mesmo já aconteceu com o imposto de consumo. Não é assim uma grande novidade para o setor, no caso. Então, quando se olha o IVA, percebe-se exatamente esse aspecto extremamente importante do IVA, que é a questão da neutralidade. E percebe-se exatamente que existem duas formas principais, ou duas formas absolutas de fazermos a dedução do IVA, né? A primeira, que é a dedução dos termos tradicionais, que vigora, né? Que é mais conhecido. Nós estamos a trazer aqui o termo tradicional, por ser o que o legislador deixa no Código de Imposto de Valor Acrescentado um pouco mais explícito, né? Porque o legislador até diz, está excluído, ou tem exclusão do direito à dedução, como se fosse que a dedução fosse simplesmente o abate, a redução direta do imposto a pagar, e não a redução também da matéria coletável em sentido do imposto sobre rendimento. Então, quando nós falamos a dedução nos termos tradicionais, estamos a dizer a dedução quando nós colocamos o IVA dedutível, por exemplo, na modelo 7, né, que é a declaração periódica do IVA, né? Esse termo que nós trazemos aqui, que nós chamamos de método subtrativo indireito, mas que ocorre direta e indiretamente através do IVA cativo, né? Do IVA suportado, sem a necessidade de entregar ao Estado. O que é que ocorre, por exemplo, uma sociedade investidora petrolífera? Aqui, vamos dizer que quando estamos a falar sobre IVA dedutível no setor petrolífero, estamos colocando de lado as empresas, por exemplo, ligadas ao conteúdo local. Estamos pondo de lado as empresas que prestam serviço na sociedade investidora petrolífera. Estamos a falar, de fato, das empresas que são sociedades investidoras petrolíferas, que são aquelas empresas cuja atividade é exatamente a exploração, pesquisa, desenvolvimento, avaliação, distribuição e armazenamento de quê? De petróleo, né? Estamos a falar de petróleo aqui da forma global, mas nas suas diferentes categorias, naquilo que é os derivados também deste produto. Então, essas empresas, por exemplo, você nota a questão da neutralidade, o princípio da neutralidade, muito patente, quando ele cativa o IVA e ao mesmo tempo ele deduz. Você vai perceber que se ele cativou, por exemplo, uma fatura de 1 milhão em que o IVA é de 140 mil, se ele cativar 140 mil kwanza e deduzir 140 mil kwanza, resta alguma coisa a entregar ao Estado. Então você consegue perceber aqui o aspecto da neutralidade do IVA, né? Tem esse aspecto quando estamos relativamente ao método de subtração indireito, e também temos o outro aspecto quando estamos no método de subtração direito. E a outra dedução que o IVA, no caso que o IVA suportado, é quando é considerado fiscalmente, que esse é o segundo método, né? O método de subtração direito, pode não deduzir o IVA a pagar, mas vai deduzir o imposto sobre rendimento de quê? O imposto sobre rendimento dos petróleos, que é o IRP.
tem que observar a lei tributária da atividade petrolífera, que traz os impostos do setor. Ou seja, para nós compreendermos a questão do IVA dedutível